Estamos de volta com o argumento e agora vamos conversar com o comandante militar do Norte, o general Paulo Sérgio Nogueira de Oliveira. General, um prazer tê-lo aqui, muito obrigado por ter vindo. A satisfação é toda minha, Mauro, da oportunidade que a RBA, que o seu programa me dá, de poder falar um pouco sobre o nosso exército aqui na região da Amazônia Oriental. E antes de começar, eu queria inclusive parabenizá-lo. Não é muito comum as Forças Armadas se tornarem tão acessíveis com informações, participarem de entrevistas ou coisas dessa natureza. Você não acha isso? Que houve uma mudança? E é o caminho natural das coisas. Os tempos mudaram e a gente tem que acompanhar. Nosso comando do Exército em Brasília, ele orienta todos nós nos comandos militares de área para que possamos ter nessa abertura a possibilidade de uma integração melhor, de conversar com a sociedade, para que a sociedade nos conheça melhor e para que a gente possa servir melhor a nossa sociedade. Então, isso é a diretriz do comandante do Exército, essa abertura à imprensa, aos órgãos em si, às parcerias com as agências, a interação com as outras forças. Tudo isso está dentro de um bojo que faz essa diferença. E eu tenho certeza que só temos a ganhar. General, amanhã o Comando Militar do Norte completará 5 anos de atuação. Até então, a área do Pará, do Amapá, do Maranhão estava subordinada a outros comandos. O Maranhão ao Nordeste, o Pará e o Amapá com sede em Manaus. Perfeito. E o Exército criou um novo comando e dividiu. Hoje o Comando Militar do Norte guarda o Pará, o Amapá, o Maranhão e o Norte do Tocantins. É isso mesmo. Você imagina a responsabilidade de um comando único abrangendo todos os estados da Amazônia Legal. 8 estados praticamente. Mais da metade do território. Mais da metade do território brasileiro. Sem o mesmo contingente. Sem o mesmo contingente e as Amazônias diferentes. Se a gente observar o mapa da Amazônia Legal, a gente vê a característica da Amazônia Ocidental diferente da Amazônia Oriental. E o Exército Brasileiro, há 5 anos atrás, acertadamente, e aproveitando para multiplicar, eu diria, as ações do nosso Exército na Amazônia Oriental, ele resolveu dividir e criou, por exemplo, mais uma vaga de general de Exército, mais alto posto da carreira, membro do alto comando do Exército, valorizando a região. E junto com a criação desse Comando Militar do Norte, a reboque vem criações de outras organizações militares, uma grande unidade em Macapá, nós estamos criando uma brigada em Macapá, um general lá, eu vou falar isso durante o programa. O Colégio Militar vem a reboque também, e outras coisas mais virão com a criação desse Comando Militar do Norte. Os números aumentaram? Mais homens estão na região? Sim, com certeza. Hoje nós temos em torno de 12 mil militares, entre homens e mulheres. Anteriormente, nós tínhamos 9 mil, aproximadamente 9.500. Uma curiosidade, general, qual é o percentual de mulheres nesse contingente? Ele é baixo, porque na hora da incorporação do soldado propriamente dito, do serviço militar, a maioria é sexo masculino. Mas nos quadros técnicos de sargento, de oficiais atualmente, a área de saúde, a predominância é o segmento feminino. Mas eu diria que de 10% a 15% nós temos o segmento feminino, restrito aos oficiais e sargentos, basicamente. Por isso que não é tanto, mas é um bom efetivo. Chegou ao efetivo ideal, proporcional à área, ou ainda há alguma carência, a possibilidade de novas incorporações? Tem muito o que crescer. Eu imagino. Nós somos muito grandes. Muito. Eu acho que cabe o dobro tranquilamente. E eu acredito que nos próximos 10, 15, 20 anos nós dobraremos ou triplicaremos esse efetivo. Porque a área comporta, a fronteira é muito grande e a força tem que cumprir sua missão constitucional de defesa da pátria. A única forma é com gente e meios. O senhor falou agora em fronteira, nós sabemos todo o estrago que o tráfico de armas
faz no Brasil de modo geral. A gente geralmente foca lá o Sudeste, o Rio de Janeiro, através do Paraná, do Paraguai, mas nós temos aqui uma fronteira à descoberta, como dizem, muito grande, que inclui a Guiana Francesa, o Suriname e a Guiana. Sim. É uma fronteira virgem, digamos assim. Sim. Né? E eu tenho uma experiência nessa área, porque antes de ser promovido e vir assumir o Comando Militar do Norte, eu, durante 4 anos seguidos, servi na Amazônia Ocidental. Eu comandei uma brigada de infantaria de selva em Tefé, no coração da Amazônia Ocidental, e depois o comando da 12ª Região Militar, que é o grande comando que cuida de toda a logística da Amazônia Ocidental. Só ali, você tem 24 pelotões especiais de fronteira, na fronteira com a Colômbia, com o Peru, com a Bolívia, ou seja, eu conheço bem esse assunto. Você tocou num ponto chave, não é? A segurança nas fronteiras. Primeiro, definir que o Exército Brasileiro ele participa dessa segurança, mas outros órgãos também têm responsabilidade na fronteira, por exemplo, a Polícia Federal. Mas o Exército, preocupado com essa fronteira, ele levanta pontos estratégicos para criar ali um pelotão de fronteira, uma unidade militar que possa, vamos dizer, proteger aquela faixa. Toda essa nossa fronteira, general, hoje em dia é fiscalizada ou tem algum ponto negro ainda? Nós não temos condições físicas, com o efetivo que temos, de dizer que ocupamos todos os espaços da fronteira. Entre um pelotão de fronteira e outro, vou dar um exemplo, entre Tiriós, no Pará, e Vila Brasil, também lá no Oiapoque, que são os 2 pelotões que nós temos na Amazônia Oriental. 2 horas de voo, numa fronteira completamente dominada pela selva, pelas montanhas, e que a logística para se construir ou para se levar uma força àquele ponto é complicadíssima. Primeiro que depende de helicóptero, depende de avião. Se tiver o avião, depende do aeródromo. Então, eu diria humanamente impossível ocupar todos os espaços. A gente tem que selecionar frentes, verificar pontos capitais de entrada, por exemplo, de um curso d'água, de uma área desmatada, e ali tentar colocar uma proteção. E, general, a tecnologia não facilita nesse aspecto? Porque até então a gente imagina que para fechar a fronteira precisa a presença física do Exército lá. Sim. Hoje a tecnologia pode resolver esse problema e deixar um trabalho remoto para o Exército. O senhor não acha isso? Acho e cito aqui para quem está escutando o nosso sistema de vigilância e proteção da Amazônia, de fronteira, o CISFRON, é um dos projetos estratégicos do Exército, que ele tem o projeto piloto no Mato Grosso do Sul e que vai se expandir até chegar na Amazônia. É um projeto caro, que requer a aquisição de material de última geração, tecnologia pura, radares, sensores, aviões que possam monitorar o espaço e condição de reagir quando se plota, quando se verifica, por exemplo, um ilícito. Você foi no ponto-chave. Agora, isso custa dinheiro, tem que ter um orçamento específico. O nosso orçamento ele já é curto. Ele não é amazônico. Ele não é amazônico, mas eu diria que a sua preocupação é a nossa, é a do Exército, e a gente tem feito o que é possível. Eu diria que hoje a gente tem uma relativa segurança nos pontos chaves, mas não é completa. Nós temos o comando na Amazônia Oriental, nós temos 12 mil homens treinados, e em nível de equipamento, como é que nós estamos? É outro projeto do Exército Brasileiro. Nós temos alguns projetos de equipamento. Eu faço comparação de quando eu era tenente, capitão, o equipamento que eu usava, o equipamento de rádio, o fuzil, a munição. E a gente, nos últimos 15 anos, nós progredimos bastante nesse meio. Caí sempre no orçamento, mas o Exército tem conseguido mobiliar a sua tropa com meios, viaturas, blindados, helicópteros, aviões, para que a gente tenha uma tranquilidade de que a missão vai ser cumprida.
nós temos que... O Exército é do tamanho do país. Então, quando a gente compara com potências mundiais, Estados Unidos da América, a França, a Inglaterra, o Brasil, ele acompanha o tamanho do país. Então, o nosso Exército hoje acompanha o tamanho do país. O nosso desejo, Mauro, é ter o que tem de melhor, mas às vezes a gente não consegue. General, as pesquisas demonstram que a simpatia pelas Forças Armadas continua em alta. Agora, diante da crise brasileira, sempre aparece alguém que lembra da necessidade do militarismo voltar a comandar o país ou coisa dessa natureza. Nós vamos um breve intervalo e gostaria da sua opinião a respeito disso. Ok? Perfeito, perfeito. Tá? Eu volto já.